pessoal do aprofundamento, aqui professor Guilherme Ferrarese. Vou estar resolvendo exercícios para fazermos um aquecimento para a nossa lista 3 de logaritmo. Algumas técnicas que eu vou usar nesses exercícios, vocês vão precisar durante a nossa lista, além de conferir as dicas que deixamos ali no final de cada exercício. Então aproveite bem esse momento de aprofundamento, está sendo um momento muito prazeroso para nossos professores. Espero para você também, meu querido aluno. Um grande beijo, um abraço e vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje explicando o que é inequação modular, uma ferramenta que você vai usar em algum dos exercícios. Então, nós temos dois casos aqui, o primeiro caso é a letra A, o segundo caso é a letra B. Então, quando o sinal é de maior, eu tenho uma equação modular aqui, porque tem expressão algébrica entre módulos. Para retirar esses módulos, é simplesmente retirar o módulo. Quando o sinal é de maior, nós temos um procedimento. O procedimento é o seguinte, olha, ou 2x mais 5 vai ser maior que 3, aí continua da mesma maneira, ou 2x mais 5 vai ser menor que menos 3. Então, quando o sinal é de maior, é dessa maneira que nós tiramos, maior que o próprio ou menor que o oposto. Então, olha, a partir daqui nós podemos encontrar a solução, são duas inequações simples. Então, aqui nesse caso seria 2x maior do que menos 2, x maior do que menos 1. No segundo caso aqui ficaria 2x menor que menos 8, x menor que menos 4. Então, com as duas soluções, nós podemos escrever a solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1 ou x é menor que menos 4. Então, dessa maneira, professor, maior igual, menor igual. Aqui não apareceu o sinal de igual. Se aparecer sinal de igual, ele só acompanharia os dois casos. Aqui nesse próximo caso, olha, nós temos aqui uma inequação modular. Agora o sinal aqui ele é de menor. Então, módulo menor do que uma constante. Então, nesse caso aqui, como vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. Aqui nós construímos uma equação simultânea. Vai ficar 3x mais 8 menor que 1, maior do que menos 1. Então, vejamos, pessoal. Esse é o caso em que nós teremos um exercício na nossa lista e você vai precisar dessa ferramenta. Como que eu resolvo isso aqui se é uma inequação simultânea? Por exemplo, o 8 ele ia passar negativo, então ele passa para os dois lados. Então, aqui vai ficar 3x maior do que menos 9 e menor, olha só, 1 menos 8 vai ficar menos 7. O 3 ia passar dividindo, ele passa para os dois lados. Então, vai ficar x maior do que menos 3, menor do que menos 7 sobre 3. Aí pronto, a nossa solução seria x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 3, menor do que menos 7 sobre 3. Então, pessoal, espero ter sido claro essas duas ferramentas, elas que vocês vão usar em algum dos exercícios. Uma delas, vocês vão usar a A ou a B em um dos exercícios, justamente a B. Agora vamos analisar aqui. Olha o que ele está dizendo. Esse exercício interessante para que nós possamos aí algumas ferramentas sobre inequação logarítmica. O que nós temos? Olha a inequação. Então, vou copiar essa inequação aqui. Olha. É a inequação 4x vezes logaritmo de x mais 3 na base 5 é maior ou igual a x ao quadrado mais 3, olha só, vezes logaritmo de x mais 3 na base 1 sobre 5. Beleza. Pessoal, primeiro aqui, podemos analisar o seguinte. O que a gente pode fazer para melhorar aqui, para ficar com a mesma base? Para transformar esse segundo logaritmo que está aqui no segundo membro, olha, numa base que seja a base 5, eu posso inverter a base do logaritmo. Eu posso inverter a base, ao invés de escrever 1 sobre 5, escrever 5 elevado a menos 1. Esse menos 1, ele passa dividindo o termo que está multiplicando o logaritmo. Então, olha, de uma maneira tranquila, o que nós vamos ter no segundo membro? 4x vezes logaritmo de x mais 3 na base 5 é maior ou igual. Aí aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 3 vezes logaritmo na base 5 de x mais 3.
Então, vejam, ficou negativo, porque o expoente da base ia ser negativo e passou dividindo a constante que está multiplicando o logaritmo. Então, pessoal, vou colocar tudo de um lado só. Olha, o que nós vamos ter? 4x vezes logaritmo de x mais 3 na base 5. Esse termo está negativo, passa para o outro lado positivo. Vai ficar x ao quadrado mais 3 vezes logaritmo de x mais 3 na base 5. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero. A gente consegue perceber aqui, olha, que esse termo, olha, logaritmo de x mais 3 na base 5, ele é um termo comum aos dois, ele é um termo comum. Então, eu vou colocar ele em evidência, né? Vamos colocar fatorar como fator comum. Então, nós vamos ter aqui, olha, log de x mais 3 na base 5. Olha só, vou abrir colchete aqui, olha. O primeiro termo dividido por isso vai sobrar só o 4x. O segundo termo dividido por isso vai sobrar o quê? X ao quadrado mais 3. Então, aqui, maior ou igual a zero. Vejamos, pessoal, eu tenho um produto. E esse produto aqui, ele precisa ser maior ou igual a zero. Agora que a gente pode analisar que nós temos aqui duas funções em que o produto delas agora nós podemos observar que nós temos duas funções em que o produto delas tem que ser maior que zero. Então, olha só, o que eu vou chamar? Vou chamar essa primeira função aqui de f de x. E vou chamar essa segunda função aqui, olha, de g de x. Quando que essas funções aqui podem ser positivas? Ora, o produto f de x vezes g de x, ele vai ser positivo em duas situações. Quais são essas duas situações? Quando f de x for menor ou igual a zero e também a g de x for menor ou igual a zero. É uma das situações. A outra situação, porque eu tenho um produto de dois negativos, dá positivo. A outra situação seria a f de x ser maior ou igual a zero e a g de x ser também maior ou igual a zero. Então, ou vai funcionar, ou nós temos que ter como o caso de cima, com os dois negativos, ou o caso de baixo, com os dois positivos. Para isso, nós vamos construir o gráfico de cada uma delas aqui, fazer o estudo do sinal delas. Então, pessoal, vamos para a construção do nosso gráfico. Então, aqui, olha, primeiro a nossa função, ela é a função f de x igual ao logaritmo de x mais 3 na base 5. Pontos interessantes. Primeiro, a gente precisa fazer a condição de existência, né? Para quando que essa função aqui ela vai existir. Então, olha só, aqui nesse caso, o logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior que menos 3. Então, interessante, olha, se eu coloco aqui no meu gráfico já, olha só, aqui sendo menos 1, aqui sendo menos 2, aqui sendo menos 3, o nosso gráfico, se nós traçarmos ali um limite, né, como se fosse uma cinta, o gráfico ele não vai passar do x menos 3. Então, nós podemos aqui, olha, justamente no menos 3, traçar essa linha aonde o gráfico não vai ultrapassar. Beleza. Próximo ponto interessante de descobrirmos seria onde essa função cruza o eixo x, ou seja, a raiz dessa função. Então, aqui eu vou igualar a zero. Vou fazer aqui f de x igual a zero. Então, fazendo f de x igual a zero, a gente vai ter o quê? Log de x mais 3 na base 5 igual a zero. Então, aplicando a definição, a gente vai ter x mais 3 igual a 5 elevado a zero, que é 1, né? Então, x vai ser igual a 1 menos 3, x igual a menos 2. Então, nesse ponto menos 2, justamente vai ser o ponto onde a nossa curva vai cruzar o eixo x. Vamos aqui mais um ponto interessante. Né? Seria um ponto aqui que também a escolha tem que ser certeira, né? Então, porque com a escolha certeira, para calcularmos logaritmos fáceis, eu vou escolher aqui para o ponto x igual a 2.
Então, nós vamos ter aqui, olha, f de x igual a log, na verdade, estamos calculando aqui o f de 2. Então, o f de 2 vai ser o logaritmo de 2 mais 3 na base 5. Então, nós vamos ter aqui, olha, f de 2 igual a logaritmo de 5 na base 5. Então, nós temos que o f de 2 é igual a 1. Ou seja, nós temos aqui mais um ponto, olha, que é o ponto para x igual a 2. Nós temos aqui para x igual a 2. Então, ele vai cruzar justamente, olha, nesse ponto aqui. Então, olha só, vamos mais ou menos aqui ligando a nossa curva logaritmo. Ela vai tangenciar vamos justamente fazer novamente aqui. Ela vai tangenciar. Então, a nossa curva logaritmo. Então, pessoal, ela vai tangenciar aqui essa assíntota. Então, nós temos aqui, olha, ligando os pontos, a nossa função logaritmo. Dá para analisarmos o seguinte, fazer o estudo do sinal. Olhar para cá. Quando ela é positiva? Ela é positiva para x maior que menos 2. Quando ela é negativa? Ora, ela é negativa para x menor que menos 2. Então, nós já temos aqui o estudo do sinal da nossa função logaritmo. Agora que nós temos o estudo do sinal da função logaritmo, nós vamos fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. A função do segundo grau que nós temos ali, ela é x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Para fazermos o estudo do sinal, precisamos das raízes. Então, olha só, por basta, olha aqui que nós vamos ter aqui b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta, olha, vai ser 16 menos 12. Então, o delta aqui é 4. Ou seja, as nossas raízes serão, olha, x é igual a menos b, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 2, sobre 2a sobre 2. A partir daqui eu vou ter um x1. O x1 vai ser menos 2 sobre 2 menos 1. E vou ter aqui um x2, que vai ser menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então, pessoal, nós temos essas duas raízes. Agora a gente pode fazer o estudo do sinal dessa função. Olha. Vamos aqui fazer o eixo x e desenhar a nossa parábola. Então, olha só. Aqui temos o eixo x. Então, está aqui o nosso eixo x. Só. Então, tá aqui. As raízes são menos 1 e menos 3. Olha. Então, raiz menos 1. Vamos primeiro a menos 3, é menos 3. E raiz menos 1. Então, está aqui a minha parábola, a concavidade dela é para cima. Então, verificando aqui, antes de menos 3 ela é positiva, entre menos 3 e 1 ela é negativa, e depois de menos 1 ela é positiva. Então, verificando aqui, pessoal, nesse caso, o que vai acontecer? Olha, aonde a minha função ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva para x menor que menos 3 ou x maior que menos 1. Aonde ela vai ser negativa? Ela vai ser negativa para x maior que menos 3 e menor que menos 1. Pronto, o estudo do sinal já está pronto. Então, pessoal, agora que a gente já fez o estudo do sinal das duas funções, nós podemos agora verificar quando acontece o que ele quer no problema. O primeiro caso que ele quer seria quando as duas devem ser negativas. E o segundo caso, quando as duas são positivas. Então, vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, olha, as duas devem ser negativas, né? Porque o produto de negativos dá positivo. Então, olha, vamos colocar aqui as soluções, olha. Aqui é a primeira solução, a segunda solução e a terceira solução. Então, nós temos aqui
nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, que é logaritmo, a segunda, que é quadrática, e nós vamos fazer a interseção entre as duas, entre a primeira e a segunda. Então, o que nós podemos analisar? A primeira, quando que ela é negativa? Para x menor que menos 2. Aqui nós vamos admitir o sinal de igual, porque pode ser zero, né? Porque aí o produto vai dar menor ou igual a zero. Então, aqui nós temos aqui o primeiro caso. O segundo caso, onde ela é negativa, está aqui no cantinho, é para x maior que menos 3 e menor que menos 1. Também aqui pode ser bolinha fechada, olha, menos 3, menos 1. Então, esse intervalo aqui. Então, aonde é comum? É comum de menos 3 até o menos 2. Então, esse intervalo aqui é comum. Beleza. Acabado o primeiro caso, vamos para o segundo caso. No segundo caso, o que acontece? Vamos colocar aqui novamente as nossas três retas para compararmos. Olha, primeira reta. Segunda reta. E terceira reta. Tá aqui. Aqui, primeira solução, segunda e terceira. E a terceira, né, é a interseção entre a primeira e a segunda. Aqui, na primeira é onde ela é positiva, né, que já é o segundo caso. As duas têm que ser positivas. É positiva para x maior que menos 2. Eu vou colocar a bolinha preenchida, porque pode ser zero. Então, está aqui para x maior que menos 2. A outra é positiva para x menor que menos 3. Então, x, aqui está o menos 3, menor que menos 3. Ou x maior que menos 1. X maior que menos 1. Podemos analisar aqui que a interseção dessa solução vai ser essa daqui, olha, para x maior que menos 1. Então, pessoal, está aqui. A primeira solução é o intervalo entre menos 3 e menos 2, ou, então, união, o intervalo, olha, parte desde o menos 1 e vai até o mais infinito. Nessas duas situações, olha, de domínio, vai atender os requisitos aí do problema. Vamos agora para as alternativas. Olha só, as alternativas, olha, de menos 3, menos 2, menos 3 a menos 2, e de menos 1 a mais infinito, solução letra A. Pessoal, nesse aquecimento para a lista de exercícios, nós vamos fazer aqui e apresentar alguma outra situação. Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte, olha. Um médico, apreciador de logaritmo, prescreveu um medicamento a um dos seus pacientes, também apreciador de logaritmo, conforme a seguir. Tomar X gotas do medicamento de 8 em 8 horas. Então, vejamos, olha. O dia tem 24 horas. Então, essa pessoa vai tomar esse remédio 3 vezes ao dia. A quantidade de gotas Y diária deveria ser calculada pela fórmula. Então, nós temos essa expressão. E depois, olha, considerando log de 2 na base 10, 3 sobre 10, e log de 3 na base 10, 0,48, é correto afirmar que log de x na base 2 é. Então, lembrando que x é a quantidade de gotas. Então, primeiro, nós temos que calcular essa quantidade de gotas diária por essa expressão. Vamos começar por ela, que é logaritmo de y na base 8 igual ao logaritmo de 6 na base 2. Vejam que as duas bases são diferentes. Então, uma das coisas que você vai precisar na lista, e é o que nós vamos fazer aqui, é trabalhar com essa base 8. Essa base 8 eu posso escrevê-la como sendo 2 ao cubo. Então, vejamos. Então, aqui vai ficar logaritmo de y na base 2 ao cubo, igual a logaritmo de 6 na base 2. O expoente da base, diferente do expoente do logaritmando, que passa multiplicando, o expoente da base passa dividindo. Então, eu vou ter aqui, olha, 1/3 de log de y na base 2 igual a log de 6 na base 2.
Então, o que nós podemos fazer? Olha, esse 1/3, como se tivesse dividido por 3, ele pode passar multiplicando para o segundo membro. Então, nós vamos ter, olha, log de y na base 2 igual a 3 vezes log de 6 na base 2. Ele está multiplicando, ele pode ir para o expoente. Então, nós vamos ter, olha, log de y na base 2 igual a log de 6 ao cubo na base 2. Posso cancelar os logaritmos dos dois lados, porque eles estão na mesma base, vão igualar os logaritmandos. Então, nós vamos ter aqui y igual a 6 ao cubo, que é 216. Então, isso daqui, pessoal, é a quantidade de gotas diárias. Mas ele toma isso, né, dividido em 3 vezes ao dia. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui? É dividir 216 por 3. Dividindo por 3, olha, por 7, vai dar 21, resto 0. Resto 6 vai dar por 2, dá 6, resto 0. Ou seja, a cada momento, ele toma uma dose de 72 gotas. Então, vamos calcular agora, porque olha o que ele está dizendo no restante do enunciado. Tomar X gotas do medicamento. E é correto afirmar que log de X na base 2. Então, o X ele é 72. Nós vamos substituir no que ele quer calcular, que é log de X na base 2. Então, nós vamos aqui para X igual a 72. Para X igual a 72, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, olha. Nós vamos ter aqui, olha, logaritmo de 72 na base 2. Vamos fatorar 72 para ver o que nós podemos fazer com ele. Então, olha só, por 2 dá 36, por 2, 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, ou seja, é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Vamos escrevê-lo. Então, nós vamos ter aqui, olha, log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, tudo isso na base 2. Eu posso transformar esse produto numa soma. Então, nós vamos ter o quê? Log de 2 ao cubo na base 2, mais log de 3 ao quadrado na base 2. O 3 ele está no expoente, ele pode passar multiplicando. Eu vou ter aqui, ó, 3 log de 2 na base 2, mais 2 vezes log de 3 na base 2. Nesse primeiro membro, olha, log de 2 na base 2 é 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 mais 2 vezes log de 3 na base 2. No enunciado, aí muitos exercícios recorrem a isso, ele deu log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. Ele não trabalhou com base 2. Então, para adequarmos a resposta, nós precisamos trabalhar com esse logaritmo na base 10. Então, vamos mudar a base. Então, aqui vai ser 3 mais 2 vezes. Aí vai ser log de 3 na base 10, dividido por log de 2 na base 10. Então, aqui nós vamos ter, olha, 3 mais 2 vezes. Aí sim o enunciado deu esse valor. Que log de 3 na base 10 é 0,48. Então, aqui vai ficar 0,48. E ele trouxe para a gente que log de 2 na base 10 é 3 décimos. Olha, 3 sobre 10. Então, aqui, olha, nós temos uma fração dividida por uma fração. Nós temos 0,48 dividido por uma fração. Eu posso conservar aqui o primeiro, que é 0,48, e multiplicar pelo inverso do segundo. Dá para simplificarmos aqui o 48 com o 0,48 com 3. Vai dar aqui 0,16. Isso? Então, olha só. Aqui nós vamos ter 2 vezes 0,16 é 0,32 vezes 10, vai dar 3,2. 3 mais 3,2 dá exatamente 6,2. 6,2 está em qual intervalo? Olha só, está entre 6 e 7. Resposta letra D.